gente vai ver aí a pergunta número 192, só para lembrar, a gente vai fazer um exercício aqui. Vocês lembram qual é o prefácio da oração dominical? Lembra que a oração dominical está dividida entre prefácio, né? Aí tem as petições e a conclusão, né? Vocês lembram aí qual é o prefácio da oração dominical ou oração do Pai Nosso? Muito fácil. Exatamente. Pai Nosso que estás no céu. Então nós vimos lá que essa ideia, né, ou melhor, esse prefácio, ele está nos ensinando a nos dirigir a Deus como Pai bondoso, como um Pai que está atento aos seus filhos, né? Deus é o nosso Deus, mas Ele também é o nosso Pai, Ele cuida de nós, né? Nós fomos adotados, lembra que a gente viu lá que nós fomos adotados em Jesus Cristo. Então nós nos dirigimos por isso a Deus como nosso Pai. E nós vimos lá que o prefácio da oração dominical, ele também nos chama, ou ele traz a ideia, né, de que nós devemos orar tanto pelos nossos irmãos, como também com eles, né? Que é a ideia lá do Pai Nosso, é o nosso Pai. Ele é meu Pai, né? Ele é meu Pai, ele é o Pai da irmã Denise, meu Pai do pastor da Daiane, de todo mundo que está aqui, né? Os crentes em Cristo Jesus espalhados pelo mundo, cada crente individual, mas ele também é o nosso Pai, né? Nós somos uma família. Então a ideia aí, a ideia corporativa, né? A ideia do povo de Deus, nós juntos nos dirigimos a Deus como o nosso Pai. Então esse é o prefácio da oração. E qual é a primeira petição? Santificado seja exatamente. E a segunda? Nosso teu reino. Então a gente já viu aí duas petições, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E agora a gente vai ver a terceira, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, meus irmãos, não sei se está dando para ver, acho que ficou pequeno, não sei. Os nomes de vocês aí, acho que é melhor que a minha. Vamos lá, eu vou ler aqui para os irmãos que acompanham. Vamos dizer assim, o que pedimos na terceira petição? O que está incluído nessa terceira petição? A ideia ali é essa, tá? Reconhecendo que nós, todos os homens, somos, por natureza, não apenas totalmente incapazes e indispostos para conhecer e fazer a vontade de Deus, mas inclinados a nos rebelar contra a sua palavra e estar descontentes com a sua vontade, a murmurar contra ela, a sua providência, né? E que somos inteiramente inclinados a fazer a vontade da carne e do maligno. Pedimos na terceira petição, que é: faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, que Deus, pelo seu Espírito, tire de nós e dos outros toda cegueira, fraqueza, indisposição e perversidade do coração, e que por sua graça nos faça capazes e desejosos de conhecer, de fazer e de nos submeter à sua vontade em todas as coisas, com a mesma humildade, alegria, fidelidade, diligência, zelo, sinceridade e constância dos anjos no céu. Vocês perceberam ali que a resposta do catecismo, ela começa com um reconhecimento da nossa capacidade, né, de fazer a vontade de Deus, e aí depois ele vai falar lá o que está incluso nessa petição. Então a gente vai ver alguns textos aí. Mateus 6,10, né, a terceira petição, vocês já sabem qual é, então a gente não vai abrir lá, né? 1 Coríntios 2,14, capacidade e disposição naturais do homem para conhecer e fazer a vontade de Deus. Alguém abre lá para a gente, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então perceba que Paulo fala que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, né? Porque para ele são loucuras e as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então Paulo faz uma divisão aí, praticamente uma divisão entre o natural e o espiritual. Então os homens, eles são incapazes de compreender as coisas de Deus naturalmente, tá? Todo mundo
todo homem nasce incapaz de aprender, de reconhecer, de entender as coisas de Deus. Por causa de quê? Por causa do pecado, né? A palavra de Deus, já vai ver isso lá em Efésios, né? Fala dessa questão que o pecado, ele transforma as nossas inclinações, ele tira de nós a capacidade de entender coisas espirituais, obscurece a nossa mente. Então, esse é o efeito da queda, né? Esse é o efeito do pecado. E, assim, às vezes a gente fica pensando, o homem não pode, ele não consegue compreender, coitado dele, mas não é isso exatamente. Ele não consegue, mas ele também não quer. As duas coisas estão incluídas. Ele não consegue, mas ele também não quer entender. É por isso que a gente fala do Evangelho para as pessoas, elas rejeitam o Evangelho. Por isso que elas não veem a glória do Evangelho. Eu estava lembrando lá que o Juan, ele deu um estudo lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Né? E lá Paulo fala exatamente isso, que o Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, porque é isso que acontece aqui. Eles são naturais, eles não são espirituais. A mente deles, a mente dos gentios, das pessoas que vivem longe de Deus, está obscurecida. O coração deles é inclinado para o mal. Então, para eles, você falar que a salvação do mundo está em um homem, um judeu, no caso, crucificado, que é uma morte terrível. Para o público de Paulo era algo mais claro ainda, né? Era algo pior ainda, porque eles tinham consciência do que era a crucificação. Né? As pessoas eram crucificadas aos milhares no primeiro século. Né? Então todo mundo sabia muito bem o que era morrer crucificado. Quem morria crucificado era considerado um criminoso. Tá? Pessoas das piores espécies morriam assim. Né? Também escravos morriam crucificados. Então, você falar que a salvação do mundo está numa pessoa crucificada é loucura, né? É loucura, escândalo para os judeus, porque Paulo estava pregando, o Messias foi crucificado, e ele é salvação. O Messias crucificado é salvação para nós. Então, os judeus viam isso como um escândalo, né? Falar que o descendente de Davi, né, o aguardado Messias, que alguns grupos entendiam que iria trazer a libertação do povo judeu, falar que ele foi crucificado, é escandaloso. Então, as pessoas não entendem, quem não tem o Espírito não entende. Mas o homem espiritual entende, porque Deus ilumina a mente humana por meio do seu Espírito. A gente vai ver isso, né, nos textos que nós vamos abrir daqui a pouco. Então, o homem é incapaz, né? Ele é incapaz, ele é disposto, naturalmente disposto e incapaz de reconhecer ou de conhecer e fazer a vontade de Deus. Ele não apenas não entende, e às vezes quando entende, pela graça de Deus, não quer nem fazer. Né? Romanos 8, 7 e Efésios 2, 2. A tendência natural do homem para se rebelar contra a palavra e a providência de Deus e para servir a si mesmo e a Satanás. Quem achou pode ler o primeiro texto de Romanos 8, 7. Por isso, o temor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, está vendo? O pendor, ou seja, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Paulo aí em outros lugares também dos escritos paulinos, ele usa a ideia de carne como quase que um sinônimo de pecado. Então, pendor da carne, ou inclinação da carne, é inclinação pecaminosa. Né? Isso é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus. Né? Então, a tendência do homem para se rebelar contra a palavra. Né? Todo homem, ele nasce já com essa inclinação a se rebelar contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, contra a providência de Deus. Aí a providência é a ideia da vontade de Deus manifestada por meio da sua providência. Né? Deus manifesta a sua vontade para a nossa vida também através da providência. Por exemplo, quando a gente está sofrendo, quando a gente sofre, aquilo ali é da vontade de Deus, é a providência de Deus na nossa vida. E nós, como filhos de Deus, como suas criaturas também, devemos nos submeter à sua vontade manifestada ali por meio da providência. Né?
Mas o homem natural, ele não se submete, ele se rebela, né? Muitas pessoas praguejam contra Deus, né? Acusam Deus de coisas terríveis porque eles não se submetem à vontade de Deus, por estarem justamente inclinados ao pecado, às coisas da carne. Efésios 2:2. Os quais andaram outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, tá vendo? Paulo, ele fala aí, ó, vocês, caso aí os Efésios, eles andaram segundo as inclinações da carne, segundo o curso deste mundo, vocês estavam andando na direção que o mundo vai, como é que é o final aí? Espírito da potestade do ar, né? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, ele fala aí também de potestade do ar, né? A ideia de que Satanás, ar ali é a ideia de regiões celestes, né? Então, Satanás, ele atua nos filhos da desobediência. Então, o homem, ele já nasce escravo das suas inclinações, ele não quer, né, submeter à vontade de Deus, ele se submete, ao invés de submeter a Deus, ele se submete e serve, no caso, a Satanás. Então, o catecismo ali, naquela primeira parte, ele reconhece isso. Ele reconhece que nós somos inclinados para o mal, indispostos, incapazes de conhecer e de fazer a vontade de Deus. Muito pelo contrário, nossa inclinação é para servir a Satanás e fazer a sua vontade. E aí, devemos orar para que Deus, pelo seu Espírito, retire de nós os dons, tudo que for contrário a conhecer e a fazer a sua vontade. Abra lá um irmão aí, em Efésios 1, 17, 18, e o outro em Mateus 26, 20 e 41. Para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminar os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, veja que Paulo fala aí, para que Deus, né, é uma oração que ele faz antes, aí ele continua no versículo 17, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração. Né? Aí lembra que a ideia de coração na Bíblia é a parte central do homem, né? O âmago, o centro da onde vem os nossos sentimentos, nossas inclinações, nossas vontades. Então, o coração na Bíblia é interessante, né? Os autores não estão falando do órgão que bombeia sangue mais, é o centro do homem. A gente pensa, na Bíblia a gente pensa com o coração e a gente age com o coração. Então, aqui, Paulo fala para que nós oremos para que os nossos olhos, ou os olhos do nosso coração, né, sejam iluminados, para a gente saber, para nós sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória, da graça de Deus nos santos. E Mateus 26, 20 e 41. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 41. Isso. E o outro? O 20 foi: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Então eu coloquei errado aí. Lê de novo para mim, por favor. O 20. O 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é Não, fraca. é isso mesmo. É isso mesmo. Jesus aí, no caso, está orientando a gente a orar, né, porque a nossa carne é fraca. Então a ideia aí para a gente se submeter à vontade de Deus. E Salmo 119, 1, 8, verso também 35, 4 e 36, Atos 21, 14, vamos lá? Por favor, meus irmãos, abrindo os textos. O primeiro abre aí Salmo 119, verso 1, verso 8, verso 35 e verso 36. E o outro, por favor, Atos 21, 14. Devemos orar para que Deus, pela sua graça, nos torne capazes de conhecer e fazer e de nos submeter à sua vontade.
Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. E Atos 21:14. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Então você viu que lá no Salmo 119, o autor ele pede para que Deus, no caso, né, incline o seu coração a fazer, ou torne capaz, né, e desejoso de conhecer e de fazer a vontade de Deus. No caso, a vontade revelada, a gente já vai ver o que é isso aqui, né? E Atos 21, o pastor leu ali, é o texto onde os irmãos, os crentes, né, falam: faça a vontade do Senhor para com Paulo, né? Porque Paulo queria ir a Jerusalém e ele seria preso ali. Ele foi avisado que ele seria preso, os irmãos queriam impedir. E o que acontece? Paulo não quer ouvir, ele quer ir a Jerusalém. Então eles falaram: faça-se a vontade do Senhor. Ali a ideia de vontade, a providência de Deus, né? Sobre a vida de Paulo. Tá? E a gente vai terminar agora com um comentário. A gente está tentando enxugar mais os nossos estudos. Nós estudamos mais 3 vezes que a gente deu estudo aqui, a gente passou da hora, né? Não passou mais eu, tá? De vez em quando eu também compartilho com você. Faltou isso aqui, né? Salmo 103, 20 a 21. Devemos orar para que Deus nos torne capazes de conhecer, fazer e de nos submeter à sua vontade tão verdadeira e totalmente como fazem os anjos no céu, né? Salmo 103, 20 a 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então, tá vendo? Fala aí dos anjos, todos os seus exércitos, a voz de ministros seus, né? Fala dos anjos que executam a vontade de Deus. Então, lá o catecismo, quando ele fala seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, a ideia é de que nos céus os anjos fazem a vontade de Deus. É claro que os santos também fazem, né? Até o Geraldo de Voz, Geraldo de Voz é o comentarista que a gente usa aqui como base para os nossos estudos, né? Ele faz menção dos santos também, né? Que os santos estão no céu, né? Os nossos irmãos em Cristo Jesus, que estão na presença de Cristo, eles fazem a vontade dele, né? Eles fazem a vontade de Deus, porque a alma deles foi santificada, né, plenamente santificada. Então eles fazem perfeitamente a vontade de Deus. Como eles fazem isso, a gente não sabe, a Escritura não entra nesses detalhes, a Escritura não fala, né? A gente falou, acho que foi no último sermão, né, que tem gente que pensa que os santos estão lá no céu construindo a Nova Jerusalém. Não é assim que eles fazem a vontade de Deus, porque isso não acontece, né? Eles fazem, mas a gente não sabe como. E os anjos fazem a vontade de Deus servindo a ele, né? Cumprindo as suas ordens. Por exemplo, Deus ordena aos anjos que nos protejam, né? Que nos sirvam. O autor dos Hebreus fala isso. Não são eles, os anjos, espíritos ministradores que são enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos são enviados por Deus a nosso favor, né? Eles nos protegem. Deus nos protege não só por meio da sua providência, mas também por meio dos seus ministros, os anjos. A gente não vê, mas ele faz. Então, assim também os anjos cumprem a vontade de Deus, é uma das formas, né? Então, a vontade inclui as justas exigências de Deus. Mateus 7, 21, 12, 50. Aqui, Jesus fala, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, né? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus 12, 50, alguém abre aí, porque eu não estou lembrando exatamente para citar o texto, né? Mas a vontade inclui as justas exigências de Deus e sua determinação de realizar
revelar certos eventos na história. E aí, outro abra lá em Mateus 18, 14. Primeiro abra lá Mateus 12, 50, por favor. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã, irmã. Está vendo a ideia aí de que vontade, a ideia de vontade, inclui as justas exigências de Deus, é aquilo que Deus exige de nós, que nós façamos. Tá? E aí a gente viu lá, Mateus 7, 21, aquele que faz a vontade do meu Pai, esse que vai entrar no reino, né, ou herdar a vida eterna. 12:50 fala que quem é a família de Jesus? Quem são os irmãos de Jesus? Sua mãe, suas irmãs, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, Jesus diz, né? Então a ideia de vontade é aquilo que Deus exige, aquilo que Deus revelou para nós, que a gente chama também de vontade revelada, né? Na sua palavra. Então, quando a gente fala de, só para um parênteses aqui, quando a gente fala de vontade revelada, normalmente a gente entende, as pessoas falam disso entendendo que, falando da Bíblia como se fosse um guia, uma regra, né? Um manual de regras que você tem que seguir. A Bíblia tem exigências de Deus, né? Que Ele nos ordena, mas a Bíblia não é só isso, tá? A gente tem que... Isso aqui tem que ficar claro, né? A Bíblia não é um manual de regra que você tem que seguir. Existe exigências de Deus na Bíblia, mas ela é muito mais que isso. A Bíblia revela o caráter de Deus, revela os seus planos, revela o que Ele fez, faz e fará na história. Então a vontade revelada de Deus, embora a gente às vezes pense que é só um conjunto de regras, um conjunto de exigências, não é só isso. É isso também. Deus exige coisas de nós que está na Escritura, tá? Mas também Deus revela outras coisas acerca dele, tá? O que ele faz, o que ele fez, aquilo que ele fará, seus planos para a história, os seus planos na vida do seu povo, tá? Então a vontade revelada de Deus é isso. Aqui a gente está enfatizando a ideia de exigência, tá? Só para deixar claro. E é interessante, com a licença do nosso querido licenciado Mateus, é interessante, querido licenciado Mateus, meus irmãos, que a Bíblia talvez seja mais do que Deus faz por nós do que nós fazemos por Ele, né? É interessante isso, porque essa colocação sua, meu irmão, é muito boa, porque a gente não deve se aproximar da Bíblia como os moralistas se aproximam, né? Como se fosse uma regra para nós alcançarmos o céu, para nós não sermos enviados para o inferno. Veja, a Bíblia contém tudo isso, como aqueles que vão ao céu devem viver. A Bíblia contém ameaças em relação àqueles que estão se perdendo, mas a Bíblia é mais do que tudo o que Deus fez pelo seu povo em Cristo. Exatamente. Então ele se revela, né? Deus na Bíblia se revela a nós. Isso é magnífico, né? Você não vê isso no mundo antigo, né? Os deuses se revelando aos homens, tomando um povo para si mesmo, muito menos mostrando o que eles queriam, o que eles esperavam dos homens, né? Deus faz isso, como a gente viu ali, né? Ele revela suas exigências, o que ele espera de nós. Isso não existia. Estava lembrando que a gente tem histórias do mundo antigo em que certos adoradores eles buscavam seus deuses, né, sacrificavam, aí eles passavam por momentos de dificuldade, sofrimento. Eles tinham que descobrir o que eles fizeram de errado, porque os deuses antigos eles não revelavam sua vontade aos homens, eles não revelavam o que eles esperavam. E aí o cara lá, o adorador, tinha que ficar especulando o que ele fez de errado, qual o pecado que ele cometeu. Deus não. Né? O Deus de Israel não é um Deus, caprichoso, né? Ele fala pra gente o que ele espera de nós. E além disso, ele se revela a nós.
né? Mostra a sua vontade, o que ele faz no mundo, quem é ele, como ele age, né? O que ele vai fazer no futuro, né? Isso é maravilhoso. Mas aqui a gente está lembrando, né, enfatizando que a vontade inclui as justas, né? Por isso inclui as justas exigências de Deus. E também a sua determinação de realizar certos eventos na história. Mateus 18, 14, já leu? Não, né? Quem leu? Quem foi, senhora? Não leu nenhum? Mateus 18, 14, então, por favor. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, a ideia é de que a vontade de Deus é a sua determinação de realizar certos eventos na história. Qual é o evento ali? E não fazer com que seus pequeninos, seus filhos pereçam, tá? Claro que não é só isso. Tudo aquilo que Deus realiza na história é a vontade de Deus. Aqui a gente está usando esse texto como exemplo, né? A gente já viu lá Atos 21, 14, né? A vontade de Deus na vida de Paulo, né? E aí, dessa forma, fazer essa vontade inclui obediência moral, justas exigências, e fazer acontecer determinados eventos, né? Que a gente já viu aqui. Eventos na história. E aí a gente usa como exemplo a cruz de Cristo, né? Foi da vontade de Deus que seu filho morresse. Foi da vontade de Deus que Cristo fosse crucificado da maneira que foi, né? Ali os gentios, os judeus, cooperando com Pilatos, para que Cristo fosse crucificado. Então era Deus fazendo com que sua vontade fosse cumprida na história. Essa oração, né, a oração do Pai Nosso, inclui pedir, no caso a oração aqui seja feita com a vontade de na terra como no céu, né? Inclui pedir pela extensão do reino messiânico, né, por toda a terra, e para que os homens façam a vontade de Deus como os anjos fazem no céu, né? Então, quando a gente ora, seja feita com a vontade, a gente está pedindo a Deus para que os homens façam a vontade de Deus, né? Os homens cumpram aquilo que Deus exige deles em todo o mundo. A ideia de que os homens se submetendo ao reino de Deus. E também a gente ora para que a vontade de Deus na história se cumpra, tá?